Esse é o novo iPhone 16 Pro Max, o celular mais completo da Apple, com tudo que há de melhor. Não, pera aí. Esse aqui é o 15 Pro Max. Troca aí, editor. Esse sim é o novo iPhone 16 Pro Max, o celular mais completo da Apple, com tudo que há de melhor. Novo processador, novo botão, camera control, menos bordas, mais bateria e, claro, inteligência artificial. Mas vocês quase não perceberam, né? Parece que eu tô repetindo o mesmo vídeo do ano passado há pelo menos alguns anos quando eu analiso iPhones, já que desde o modelo 11 Pro Max são poucos os detalhes que vão mudando ano a ano. É claro, comparado com o 11 e com o 12, o 16 é um salto enorme, mas perante o 15 nem tanto. Ainda assim, ele é o melhor celular da marca até o próximo ano e tem vários detalhes que foram alterados. A grande questão que eu quero abordar nesse review é se as mudanças são suficientes para te convencer e me convencer a trocar meu iPhone antigo por esse cara aqui. Tem muita coisa pra falar, esse vídeo tá bem grande, então pega um lanchinho aí, relaxa e bora pra análise. E claro, se você quiser comprar o iPhone 16 Pro Max, tem links aqui na descrição. Junto dele eu deixei também o nosso link para os grupos de oferta do Telegram e WhatsApp. Todos os dias nós postamos as melhores promoções, cupons e todo o resto para você sempre ter acesso ao melhor preço. Tá tudo aqui embaixo e agora vamos começar a análise. Se formos procurar no iPhone 16 Pro Max alguma mudança, eu acho que a gente vai ficar um bom tempo nessa tarefa. O que muda de um ano para o outro na parte externa do iPhone é o botão para controlar a câmera. Agora, quando o assunto é sobre mudança interna, o que me chama mais atenção e que me interessa mais é a camada extra de alumínio na carcaça do smartphone, para ajudar na dissipação do calor e jogar isso para fora do telefone. Antes, tudo isso ficava concentrado na região do processador e o telefone virava um forninho, passando sempre dos 40 graus. Essa, na minha opinião, é a melhor alteração de design que a Apple já fez, mas quase ninguém tá vendo. Mas eu sei que eu não tô falando só com quem conhece o smartphone, então deixa eu listar um pouco as coisas que esse cara traz desde o ano passado. A principal, e que a Apple adora destacar, é a presença da lateral em titânio, por ser um metal mais nobre, mais resistente e mais leve. O segundo destaque é o botão de ação, que eu ainda tô tentando dar uma utilidade para ele no meu dia a dia. O problema é que eu já me acostumei em mudar o modo de áudio do meu celular pela central de controle, e agora com o controle de câmera, o botão de ação ficou meio sem função para mim. A saída de som continua na frente e na base do smartphone, mas a diferença é que ele traz mais microfones para gravação de áudio espacial nos vídeos, já que o áudio do gravador permanece igual e com muita qualidade. Ele também mantém o MagSafe, que agora suporta carregamento mais rápido, mas isso eu vou falar lá na parte de bateria. Para não ficar a impressão de que a Apple não mudou absolutamente nada nesse telefone, vamos passar para a tela porque ela cresceu 0,2 polegadas, passando de 6,7 para 6,9, o que deixa ele incapaz de servir nas mesmas capinhas do iPhone 15 Pro Max. O avanço no tamanho da tela tem relação com as medidas do smartphone. No entanto, isso também se deve à diminuição das bordas do aparelho, que já estavam menores no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, e que estão ainda mais absurdas aqui no 16 Pro Max e também no modelo de 6,3 polegadas. Mas tem que ser o Pro, tá? Porque o modelo normal não teve essa alteração. Apple e Samsung estão numa corrida para ver quem diminui mais essa moldura em volta do painel, que aqui no iPhone segue com o LTPO OLED com taxa variável de 1 a até 120 Hz, que a Apple chama de tela ProMotion. No brilho, ele continua igual ao ano passado, com 1000 nits de capacidade e pico de até 2000 nits em situações específicas, como sob a luz forte do sol. Como o painel está maior, a resolução precisou acompanhar essa evolução. Então o smartphone tem agora 1320 por 2868 pixels, mas consegue manter os mesmos 460 pixels por polegada, que é o padrão que eles tentam para ter a tela retina. Não dá para enxergar nenhum defeito nessa tela, apesar de eu achar que o Pixel 9 Pro XL ganha em qualidade de painel. Como proteção, tanto a frente como a traseira do smartphone da Apple contam com o novo Ceramic Shield Glass, que promete o dobro de resistência a impacto, algo bem interessante. Se você comprar e testar essa resistência, me manda aqui para eu saber como é que foi, porque eu não tenho grana para isso, tá? Eu não vou testar o meu.
Em resumo, se você já tem um iPhone Pro do ano passado, não vai notar tanta diferença na parte estética, mesmo com esses detalhes que eu citei, como o botão de câmera, as bordas menores e a tela maior. Eu percebo porque eu sempre tô com o 15 Pro Max e o 16 Pro Max um do lado do outro para fazer essas comparações, mas já teve situações em que eu peguei minhas coisas para ir embora e peguei o iPhone errado, não percebi. Agora, uma coisa que me faz perceber se eu tô ou não com o smartphone mais novo é o fato de que o 15 Pro Max esquentava mais. Eu pego ele na mão e ele já tá morno. Enquanto que o modelo de 2024 fica mais gelado quando eu não tô usando ele. Essa camada extra de alumínio que eu comentei ajuda na dissipação do A18 Pro de 3 nanômetros, que mesmo aquecendo em momentos específicos, não é algo que acontece nas atividades mais básicas, como quando eu assisto um vídeo ou abro o Instagram. Isso tá acontecendo no modelo anterior. Vale comentar que apesar desse socket trazer os mesmos 6 núcleos de CPU e de GPU, há um avanço na performance, com o A18 rodando até 4.05 GHz nos dois núcleos mais potentes e 2.42 GHz nos outros 4 núcleos de eficiência energética. A memória RAM continua em 8 GB e o armazenamento também se mantém em 256 para a versão mais básica, chegando até 1 TB, caso você tenha disposição de pagar mais dinheiro nele. A evolução do smartphone é quase nula no design, mas aqui no processamento de um ano para o outro, temos um avanço de mais ou menos 15% se compararmos os benchmarks dos dois. Isso não dá para perceber no dia a dia. Porém, caso você edite vídeos pelo celular, por exemplo, ou se você fizer alguma tarefa muito pesada, com o passar dos anos, o smartphone novo vai sair melhor do que o smartphone mais velho. Você pode ter um render um pouco mais rápido, aquele jogo pode rodar um pouquinho melhor, enfim, são detalhes. Sem contar que por ele esquentar menos, a performance do telefone permanece mais alta sem cortes de poder por mais tempo, tanto no caso da CPU quanto da GPU. Entretanto, por ser um SoC bastante recente, alguns jogos podem não estar rodando na capacidade máxima. Um exemplo é o Wild Rift, que até o final da produção desse roteiro ainda estava rodando em 120 Hz tranquilo, mas com alguns travamentos, coisa que não aparece nos modelos mais antigos. Outros títulos como Asphalt Legends e Speedstorm foram melhores, com um desempenho acima do padrão e sem perder quadros por segundo. Já o Genshin Impact, esse daqui parece exigir um pouco mais do hardware do iPhone 16 Pro Max. Toda vez que eu abri o game, ele demorou um pouco para rodar liso e dependendo da situação da batalha, o smartphone pediu água algumas vezes. No entanto, esse foi o único título que fez o iPhone esquentar a ponto de me incomodar, o que realmente é bom. Demorou só um ano inteiro para a Apple pensar em como resolver o problema. Dessa vez, eu não rodei os jogos AAA para medir a performance, mas pela experiência que eu tive com o iPhone 16, que tem um SoC inferior, ele vai conseguir rodar tranquilamente. Mas eu preciso saber se você se interessa nesses títulos e se você quer ver a gente jogando aí uns Assassin's Creed da vida ou até mesmo os novos Resident Evil que estão presentes por aqui. Comenta aqui embaixo, diz joga AAA, que daí eu vou ficar de olho em vocês. Agora, um upgrade de respeito que o iPhone 16 Pro recebeu foi na sua bateria. Ele tem uma diferença de capacidade entre um ano e outro, mas ele tem também um controle otimizado dos 4.685 mAh de capacidade. O consumo tá melhor em alguns pontos, até piorou em outros, tá? Entretanto, em alguns casos, o que fez o smartphone gastar mais bateria foi a má otimização dos títulos e não da bateria em si, o que pode mudar com o tempo. Um exemplo é o Asphalt Legends, que gastou 14% após uma hora de jogo, enquanto que no iPhone 15 Pro Max ele tinha 11%. O jogo ainda não tinha sido atualizado e sofrido as mudanças gráficas que tem atualmente. Já o Call of Duty vai melhor no modelo mais recente, consumindo 16% em uma hora, mesmo com a taxa de quadros mais alta, e o Wild Rift consumiu 12% de bateria a 60 quadros por segundo. Outra tarefa que demanda mais processamento e que ele melhorou é na gravação de vídeos em 4K, onde gastou 6% a menos do que o smartphone da geração passada. Ele entregou 18% de consumo por hora e menos aquecimento enquanto grava vídeos. Eu já tive inúmeras situações em que o iPhone 15 Pro Max mostrava a mensagem de que não poderia continuar gravando por estar muito quente. Eu trocaria de smartphone apenas por esse detalhe, porque eu gravo muito com ele, e que para algumas pessoas pode até ser bobo, tá? Mas nesse caso, onde a gente faz aqui review com a câmera em cima, é bem importante. Com o celular quente, a bateria também vai embora rápido e com o telefone descarregando mais vezes durante o dia, são mais ciclos que ele queima. Mesmo eu cuidando muito bem da saúde da bateria do iPhone 15 Pro Max, um ano depois ele tá com 97% de saúde. Imagine se eu deixasse ele descarregar a todo tempo.
Então, ative as proteções do sistema para salvar a sua bateria, não deixe ele ficar abaixo de 20% de carga constantemente. Agora, se esses 20% que faltam para completar o carregamento fazem diferença no seu dia a dia, não deixe o telefone na tomada por muito tempo. Portanto, vá em ajuste, bateria, carregamento e faça as configurações que melhor se adaptam ao seu tipo de uso, para fazer seu smartphone durar mais. A gente sabe que por configuração, geralmente a gente não precisa trocar eles com tanta frequência. É a bateria que justamente vai acabando com o tempo. E para encerrar esse assunto de carregamento, bora falar do tempo que ele demora para ir de 0 a 100%. Para começar, o acessório não vem mais na caixa. Mas isso a gente já sabe há uns bons anos. Aqui no estúdio eu utilizei um carregador de 20 watts, que a empresa ainda envia com os iPads, e ele tá mais lento para completar a carga de 0 a 100. Ele demorou 1 hora para atingir 76% e mais 1 hora e 4 minutos para alcançar os 100%. Ao todo foi necessário aguardar 2 horas e 4 minutos com o smartphone na tomada. É um tempo meio ruinzinho. O bom é que agora esse celular ele consegue bater até 45 watts de capacidade de carga. Então, se você tiver um carregador mais potente, esse tempo pode cair. Uma notícia que pode desagradar os usuários de iPhone é que agora o MagSafe dele consegue chegar até 25 watts. O problema é que não pode ser com um carregador antigo, vai ter que comprar um novo para ele funcionar com essa capacidade. E você tem que ter uma fonte de ao menos 30 watts para fazer essa recarga. Ou seja, além de pagar caro no telefone, tem que pagar mais caro para conseguir carregar ele com uma agilidade maior num carregador sem fio. Para quem também ficava azedo com a velocidade de 7 watts de velocidade sem fio em carregadores de terceiros, pelo menos essa potência dobrou graças ao padrão T-Charge 2, que usa o mesmo princípio do MagSafe, com carregador de ímãs otimizando a entrega dessa energia. Então, apesar de você ter que pagar caro para conseguir 25 watts, agora vai dar para pagar mais barato para conseguir os 15. Só faltou colocar um carregamento reverso para carregar um Apple Watch, quem sabe um AirPods, né? E antes da gente partir para um grande tópico que são as câmeras, eu queria dar 2 dicas de como você pode economizar ao comprar um iPhone como esse ou qualquer outro. A primeira é dar uma olhada no comparador Escolha Segura, nossa extensão para computador e aplicativo Android que te permite comparar preços nas principais lojas, testar cupons automaticamente na hora que você já tá no carrinho e até criar um alerta para ficar de olho quando o preço tá mais barato. Tem link dele aqui embaixo e tem também link para o nosso grupo de ofertas, que tá presente tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Por lá, diariamente, eu e uma equipe fazemos uma curadoria do que tá barato na internet. Cupom, oferta e tudo mais. Tem também link aqui embaixo para você ficar de olho por lá e agora deixa eu continuar. No tópico câmeras, é claro que o iPhone 16 Pro Max é uma das melhores opções para quem quer fazer bons vídeos, boas fotos e ter um sistema estável. Ele está ocupando a 4ª posição no site do DxOMark, com o Huawei Pura 70 Ultra em primeiro, o Google Pixel 9 Pro XL em segundo lugar, que a gente já analisou, o Honor Magic 6 Pro em terceiro e daí depois ele. E assim, a diferença entre eles é de apenas 1 ponto e nenhum dos outros equipamentos está disponível aqui no Brasil. Bem, mas será que esse celular tá tão bom assim? Eu decidi então sair por São Paulo e visitar alguns lugares mais interessantes e fiz algumas fotos e vídeos com ele. O Olavo do Melhor de Sampa foi nosso guia para dar uma olhada nos lugares e ele também é fotógrafo. Então o que eu fiz foi entregar o smartphone na mão dele para pegar um pouco da opinião e pegar algumas fotos mais interessantes. O resultado vai começar a aparecer a partir de agora e se você quiser saber mais sobre o trabalho dele como guia ou fotógrafo, tem também os links aqui embaixo na descrição. Eu adoro passear, fazer os passeios que o Olavo faz, então dá uma olhada aí e agora vamos partir para as câmeras. Mesmo num dia nublado, cinzento, o smartphone ele conseguiu entregar imagens bem bonitas, como essa do Museu do Ipiranga. Ele pegou toda a volumetria da fachada, tem vários detalhes de pilastras, janelas e escadarias que estão aparecendo por aqui. Mas o melhor é que essa foto ela foi feita com a lente ultra-wide, que a Apple tá se gabando por trazer 48 megapixels. Na prática, é a mesma lente de 12 megapixels do iPhone 15 Pro Max na maioria das vezes, tá? Como assim? Deixa eu te explicar melhor. Esse sensor ele faz fotos em 48 megapixels apenas se você ativar o modo RAW nas configurações. Mas no modo padrão, as fotos saem com 12 megapixels, f2.2 e com pixels de 1.4 microns, que é a mesma especificação da lente do seu antecessor. Não é um problema, tá? É que a maioria das pessoas vai acabar utilizando a câmera da mesma forma que no ano passado. Você pelo menos tem essa possibilidade nesse ano.
ano, de conseguir incrementar a resolução. Outra vantagem dessa lente é a parte de macro automática, que faz a troca do sensor e que muda a distância focal de forma intuitiva e sem apresentar engasgos. A ilusão que dá é de que o sensor principal está fazendo todo o trabalho, quando na verdade é só um recurso do sistema operacional que transita entre as câmeras e te dá um posicionamento da lente similar. Lógico, temos a opção de desativar o modo macro tocando nessa florzinha aqui no canto, no lado inferior esquerdo. Isso evita que a câmera ative o modo macro automaticamente a qualquer momento. Daí sim você vai ter sempre que mudar a lente para fazer as fotos e vídeos com objetos mais próximos. Ainda assim, o resultado é muito bom e impressiona. O próprio Olavo falou que seria um dos grandes diferenciais para ele ao trocar de celular. Eu confesso, no entanto, que para mim o mais interessante seria que a lente de 5 vezes de zoom chegasse com essa maior resolução. Daí, ela teria uma ajuda na luminosidade, porque quando eu uso a câmera em cenas mais escuras, ele aplica apenas o zoom digital. Então o celular sabe que a câmera de zoom não funciona tão bem nessas situações. Em situações de boa luz, dá para perceber a troca de lentes entre a câmera principal e a de zoom, já que a distância focal delas é bem discrepante. Mas olha só os resultados que a gente consegue obter. Ela absorve bem os detalhes, traz bastante qualidade para a foto, e se você estiver numa situação onde essa câmera de zoom não estiver tão legal, basta mudar para o RAW, que ele força o uso da lente de zoom e a imagem fica melhor, como no caso das fotos dos peixes da nossa cozinha. Agora, imagina esse sensor aqui com mais resolução e conseguindo chegar até 30, 50 vezes e com a menor perda de qualidade possível de um zoom digital. Ia ser muito legal. Ele, fazendo isso nos próximos anos, provavelmente vai conseguir competir com gigantes como o Samsung com o S25 Ultra e até futuras atualizações de outros modelos. Vou colocar como exemplo os celulares da Xiaomi, que tem câmeras de zoom muito boas e também com maior resolução. Agora, onde o iPhone brilha mesmo é em suas fotos com a lente principal de 48 megapixels. Por padrão, diferente da maioria dos concorrentes, o iPhone escolhe se vai fazer fotos de 24 ou 12 megapixels, dependendo da condição de iluminação do ambiente. Mas a maioria das fotos que você vai ver por aqui vai ficar na resolução intermediária. A empresa mantém pixels maiores, com 1.22 microns, que possibilita juntar 2 pixels e ainda conseguir fazer uma foto com qualidade boa. Claro, assim como na lente ultrawide, tem como ir nos ajustes e escolher fazer fotos sempre no padrão de 12 megapixels, tanto no modo automático como no RAW. Lembrando que no zoom digital de 2 vezes, a câmera já faz um recorte no que o sensor está vendo, portanto essas fotos sempre irão ficar com 12. O que eu gosto das fotos tiradas por aqui é como ela trabalha com luz e sombra e a forma como o HDR faz bem o seu trabalho. Nesse globo aqui cheio de água, por exemplo, em vários outros celulares seria difícil ver o nome do rio em que ele foi retirado, mas aqui dá para fazer a leitura sem problemas. Sem contar que a imagem continua preservando os detalhes ao redor, sem estourar o restante da foto. Em cliques dentro do museu, você também consegue perceber que ele controla bem a iluminação, não estoura na parte das lâmpadas e preserva todos esses detalhes do piso, da parede, das colunas e as cores. Todas as imagens se destacam bastante também nos detalhes. Na parte de retratos, além do desfoque funcionar bem na maioria das vezes, também tem mais opções de lentes do que no Google Pixel 9 Pro XL, que recomenda o uso de 1.5 vezes ou 2 vezes. Aqui no iPhone eu consigo usar 1 vez, 2 vezes e 5 vezes, que é a lente que eu menos prefiro, para ser sincero. Nesse ponto eu ainda vou sentir falta do sensor de 3 vezes, que para mim é o melhor para fazer as fotos sem distorcer o rosto e ainda permite uma profundidade de campo um pouco melhor. Para quem prefere esse tipo de foto, ou vai ter que usar o zoom digital ou se manter no iPhone 15 Pro, como é o meu caso. O fato é que tanto em fotos como em vídeo, o iPhone ainda é um dos melhores e ele tem se mantido na frente dos seus concorrentes em muitos pontos. Além de vídeos bem estabilizados, a Apple coloca algumas funções bem boas para quem gosta de produzir conteúdo. Um exemplo é o modo cinema em 4K a 30 frames por segundo, que eu gosto bastante, e a novidade desse ano que é a gravação em 4K a 120 frames por segundo. O mais legal é que mesmo depois de gravar o vídeo, você pode ir na edição e escolher se quer ele numa velocidade comum ou se quer em câmera lenta. É quase o recurso da Samsung de pressionar na tela para fazer uma cena comum se tornar lenta, só que com alguns passos a mais e com mais poder de escolha. Eu particularmente
prefiro a solução da Samsung, tá? E eu não sei se você percebeu, mas eu quase não falei do botão controle de câmera. E a razão é simples, eu não usei esse botão nem mesmo para ativar a câmera. E olha, eu já tô tão condicionado a arrastar a tela pro lado e fazer com que o app abra sem precisar desbloquear, que mesmo mudando os atalhos da tela inicial, uma possibilidade do iOS 18, provavelmente eu vou continuar sem utilizar esse novo botão do iPhone, principalmente porque eu sou canhoto e daí o botão não fica numa região tão boa. E olha, para você entender mesmo os meus motivos, além dessa ergonomia para canhotos não ser boa, eu acho que eu preciso entrar um pouco em como ele funciona. O que existe aqui é uma curva de aprendizado desse botão para usuários que não têm familiaridade com câmeras fotográficas ou pessoas que não manjam de tecnologia. Aliás, para qualquer pessoa, tá? Qualquer um que pegar esse celular vai sofrer um pouco no começo, porque eles não explicam tão bem. Para acessar a câmera, você clica realmente nesse botão, daí o aplicativo abre. Agora, para controlar as funções é mais chato, porque você precisa fazer uma pressão nesse botão, mas sem clicar. E você precisa fazer isso 2 vezes numa velocidade muito específica para conseguir, e é bastante tentativa e erro para conseguir aprender. Conforme você faz pressão nessa velocidade 2 vezes, meio que rápido, você passa a controlar os comandos como foco, iluminação, tons e lentes. Por enquanto ele não faz muito mais do que isso, e se você colocar para abrir o Instagram, por exemplo, com esse botão, ele só vai te jogar direto para o modo de fotos. Não vai dar nem para segurar para gravar vídeo fora do aplicativo nativo. Então assim, ainda tá um pouco limitado o botão como um todo e meio difícil de utilizar na câmera. Eu acabei preferindo utilizar os atalhos da própria câmera como sempre fiz. Outro ponto que eu não curti muito nesse botão é que ele é muito pensado para quem usa a câmera em modo paisagem, como se fosse uma DSLR de verdade, quando na verdade o que o público prefere é usar o celular em pé para produzir conteúdo para as redes sociais. A ergonomia, como eu falei, não é tão legal, os comandos não são tão intuitivos quanto eu esperava e o tamanho do celular dificulta esse uso com uma única mão. Eu vou me manter no tradicional e esperar a Apple liberar as funções de inteligência artificial que ela prometeu no vídeo de apresentação do iPhone, porque esse botão também vai servir para você ativar a parte de visão computacional, onde você clica, aponta a câmera e ele te diz o que está vendo por ali. Ah, mais uma coisa, os atalhos de câmera que você tem aqui com o botão, elas não trocam para a câmera da frente, então você consegue dar zoom, mudar para ultra-wide, mas não fazer essa mudança para a câmera frontal, o que eu achei um problema. E claro, não poderíamos fazer como a Apple fez no evento, deixar a lente frontal de fora desse rolê. A câmera tem 12 megapixels, tem abertura f1.9 e autofoco, o que permite você fazer fotos mais detalhadas de você mesmo. Antes, as câmeras da Apple tinham apenas o foco fixo frontal, e isso dificultava bastante para usuários fazerem fotos em grupo ou com algum ângulo um pouco diferente, mas isso mudou desde o iPhone 14 e desde então eles continuam usando a mesma lente, nada mudou. A qualidade, o nível de detalhes, o balanço de branco e a tonalidade tá bem boa, tanto em fotos de dia como nas fotos noturnas. Porém, o que você nunca deve fazer na vida é desativar o modo noturno automático das selfies. O resultado fica bem ruim. Mas eu acho que essa é a única crítica que eu tenho para fazer desse sensor frontal, porque de resto ele é muito legal, apesar de não ter mudado praticamente nada de um ano para o outro. Algo que faz bastante diferença, tanto na frontal como nas outras lentes, são os estilos de foto. Permitem você escolher entre rosa frio, neutro, ouro rosa, dourado âmbar, padrão, vibrante, natural, luminoso, dramático, suave, aconchegante, estéreo, preto e branco suave ou intensa, bastante coisa, né? São 15 estilos de fotos diferentes e você ainda pode personalizar de uma forma mais profunda com a seleção de tons em cada um desses estilos. Não é só um filtro de foto no celular, tá? É uma edição inteira que você consegue fazer antes e depois da foto, se você quiser. Eu acho que os estilos serão mais interessantes para o dia a dia de várias pessoas, mas o Camera Control é o que aparece mais nas notícias ou em qualquer outro lugar. Para finalizar sobre os recursos, a Apple também destacou que agora o iPhone grava vídeos com áudio espacial e graças a isso você pode selecionar modos de áudio dentro da edição para simular como se você tivesse gravado tudo de uma forma profissional, mas sem usar microfones. Para isso você precisa deixar ativado a gravação espacial e depois que o vídeo está pronto, você vai na edição, dentro lá da galeria e faz a troca entre padrão, enquadro, estúdio e cinema. Bem, finalizado o assunto das câmeras, eu quero falar com vocês sobre o assunto
mais complicado do momento, que é o preço dos iPhones. Apesar de achar que no varejo esse telefone é caro, saindo aí entre 10 e 14 mil reais, na sua versão mais básica aí do Pro Max, na boa, no geral, esse celular tá saindo mais do que 10 mil reais, às vezes até 12. Não tem como dizer que esse cara, ele pode custar tão mais assim do que um iPhone 15 Pro Max, tá? Sua construção é sofisticada, ele usa materiais nobres como titânio, ele é um modelo mais novo, tem proteção contra água e poeira, tem várias câmeras, é realmente um celular incrível, é o melhor iPhone que a gente tem até o momento, mas ele não é tão melhor do que o iPhone 15 Pro Max, e a gente ainda tem esse cara no mercado por um preço bem mais competitivo. Por esse preço, acima dos 10 mil reais, esse celular claramente não vale a pena, não faz sentido com o 15 Pro Max tão parecido com ele. Eu sei que daqui 6 meses o 15 Pro Max some do mercado, esse celular fica com o preço mais baixo, por assim dizer, e muito mais condizente. Ele ainda vai ser mais caro do que os principais concorrentes, como o Galaxy S24 Ultra ou no futuro o Galaxy S25 Ultra. E ele vai ficar numa mesma faixa do que o celular do ano passado. Eu sei também que muita gente vai trocar esse celular automaticamente, sempre pega o mais novo. Então a discussão que a gente tem que ter é o que ele melhora. O maior avanço então do 16 Pro Max é o seu desempenho, o controle de aquecimento e o gerenciamento de bateria. Isso para mim é super legal. Depois é esperar que o Apple Intelligence chegue e entregue algumas funcionalidades novas que a gente ainda não tem disponível, então só em 2025. Para fechar, tem todas essas novas funções de câmera, que para quem usa muito podem ser importantes. Então, eu acho que esse celular, ao mesmo tempo em que ele tem saltos muito legais para pessoas específicas, ele basicamente não muda nada para outras. Então cabe você decidir se o que ele traz de novo é realmente relevante. Eu acho que tem pouca coisa e muita coisa. É até engraçado mostrar essa dualidade. Gostou desse review? Não esquece então de deixar um like, deixar um comentário com a sua opinião e claro, de se inscrever por aqui para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos, e até o próximo!